Boa noite, queridos. Boa noite, Jô. Você já tá aí, que legal. Tudo bem? Queridos, boa noite. Estamos aqui para mais um Evangelho da Casa, esse momento muito importante, né, para todos nós. Sempre lembrando que quem quiser colocar água para fluidificar no momento das nossas vibrações, está? Estamos aptos aí, né? Logo mais. Vamos sempre lembrando que o nosso evangelho é feito com o livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Nós estamos aí chegando no final desse livro, olha que legal, né? A gente teve aí bastante estudo juntos. E hoje nós estamos na lição 88, 88ª, acho que é isso, né? E essa lição, ela se chama O Teste. Nome bem sugestivo, né, gente? Vamos sempre lembrar que esse livro foi escrito em uma reunião pública. E esse, O Teste, foi uma república de 11/12/59. Já que está todo mundo por aqui, né? Vamos fazer a nossa oração inicial, né? Muitas pessoas já entraram, eu agradeço a presença. Vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, sentindo a presença de Jesus, de Maria e de seus auxiliares, companheiros auxiliares, né? Para que durante todo o momento desse nosso evangelho nós possamos ser amparados, dirigidos e que essa reflexão desta lição possa nos servir, possa ser utilizada no nosso dia a dia. Assim seja. Então, vamos lá, voltando à nossa lição 88ª, né, do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografado por Chico. E esse foi numa reunião pública, o teste é o tema, do dia 11 de dezembro de 1959. E Emmanuel, né, referendo à questão 469. Vamos ler um pouquinho a questão para a gente poder entender este item teste, né? Esse tema, o teste. A lição 469, ela está no livro 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo Mundo Espírita ou dos Espíritos. E Kardec faz a pergunta aos espíritos, na 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? E eles respondem: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repeles a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que te exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Então, como é que nós conseguimos neutralizar a influência dos maus espíritos? Sempre indo e fazendo o bem. Sempre indo no caminho do bem e fazendo bem. E principalmente colocando toda a nossa confiança em Deus.
Assim nós conseguiremos não nos influenciar, não ter maus pensamentos. E vamos à nossa lição de hoje, né, que está referendada na questão 469, que é o teste. Vamos lembrar aqui o que é o teste. Quando nós passamos por testes, né, vamos pensar na escola, na vida profissional. Será que vamos preparados para passar pelo teste? O teste é algo que nos coloca à prova, né? O teste está sempre nos colocando à prova. Será que nós estamos preparados para o teste que nós temos que enfrentar? Então, nós temos que nos preparar. E a preparação, principalmente, ela começa nós galgando o caminho do bem e não nos influenciando pelos maus espíritos, né? Como diz a questão. Boa noite para quem já chegou agora há pouco. Um abraço. E aí a gente vai lembrar, será que a nossa encarnação é um teste? Será que a gente se propôs a esse momento de transição, de sair do mundo espiritual e vir para esse mundo material? Será que a gente se colocou em teste? Vamos ver isso, né? E Emmanuel, através de Chico, ele não faz nos ver isso, que esse teste é a nossa encarnação, é o nosso maior teste, né? E nós precisamos e pedimos para passar por esses testes, né? Vamos lembrar que esse envolvimento com os bons espíritos nos faz fugir, às vezes, de alguns testes na vida, né? Às vezes nós somos poupados, né? E lembrar que todo teste é uma grande oportunidade da gente crescer, da gente evoluir. Que normalmente o teste nem sempre vem com as coisas boas, né? Normalmente um teste, às vezes, é carregado de situações mais difíceis, né? Mas não muito acalentadoras, né? É aquela que a gente precisa rever muitas vezes quem nós somos e o que estamos fazendo por aqui também, né? Esse é um teste muito severo, tá? Então, vamos indo lá para a lição. Emmanuel começa assim: lutando, disseste, não posso mais, e ajudaste os que te roubam a fortaleza. Então, a gente fala que não pode mais, mas acaba ajudando. Batido, clamaste, reagirei, e amparaste os que te induzem à violência. Esquecido, gemeste, estou sozinho, e ajudaste os que te bloqueiam a confiança. Caluniado, gritaste, vingar-me-ei, e amparaste os que te guiam à crueldade. Vê como muitas vezes nós somos testados, né? Falamos algo, pronunciamos algo, mas a nossa ação é o contrário. Ferido, bradaste, quero justiça, e ajudaste os que te furtam a tolerância. Por isso mesmo, asseveras frequentemente: morro de angústia, enjoei de viver, tudo perdido, nada mais a fazer. Tentando justificar-te, recorres à filosofia de ocasião e repetes rifões e chavões antigos. E aí Emmanuel coloca situações que começam a mostrar para a gente que a gente, às vezes, desalinha, o teste faz com que a gente saia do prumo, mas logo a gente volta, né, a uma situação melhor. E ele coloca assim: a dança obedece à música. Faço como me ensinam. Seja virtuoso,
quem puder ser. Amanhã virá quem bom me fará. Tarde demais. Fiz tudo. Depois eu faço. Lavei as mãos. Recorda, porém, que toda dificuldade é teste renovador. Aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Todo teste, ele nos faz crescer. Ele nos faz renovar, ele nos faz evoluir. Vamos pensar em quantas situações não interessantes passamos a nossa vida até hoje. Quais as que nos fizeram aprender algo? As que não foram boas. Essas fizeram com que a gente aprendesse o caminho melhor, né? E Emmanuel coloca, muito importante, todos somos tentados na imperfeição que trazemos. Então, tudo que, de uma certa forma, colocamos nesta vida, nós trazemos da outra. Talvez da outra, não sabemos exatamente qual. Pode ter sido da última, da penúltima, né? Quantas vidas nós tivemos? Quem assistiu a palestra ontem do Marquinhos, ele falou muito disso, né? Dessa roupagem que nós vestimos várias vezes, né? Desse corpo que muitas vezes foi magro, gordo, baixo, alto. E nós não sabemos o que de mais importante nós trazemos. E Emmanuel coloca muito seriamente, todos somos tentados na imperfeição que trazemos. E ele continua, queixa é fuga, impaciência é perigo, censura é auxílio ao perseguidor, revolta é força que apressa o crime, ataque é óleo no fogo. Olha, óleo no fogo é uma coisa triste, né? Desforço é golpe que apaga a luz. Desforço. Só Emmanuel com essas palavras, né? Desespero é chave ao ladrão. Maltratado, busca o bem. Injuriado, fala o bem. Contrariado, procura o bem. Traído, renova o bem. Assaltado, conserva o bem. Então, ele coloca aqui, como anteriormente, uma série de situações que nós vivemos e que acabamos tendo reações adversas, né? Então, o queixume, por exemplo, se queixar demais é fugir de algo que está muito próximo da gente fazer, mas a gente usa a queixa para fugir da prontidão, né? Para fugir de fazer, na verdade, né? Impaciência é perigo. Então, o contrário da impaciência é a paciência, que precisamos cultivar sempre, sempre. Censura é auxílio ao perseguidor. Então, viver censurando é alguma coisa até como queixa, né? É parecido. Revolta é força que apressa o crime. Ataque é óleo no fogo. Então, quando a gente ataca alguém ou se ataca, né? O retorno é, né? É fogo, na verdade. Desforço, quer dizer, eu faço algo que não é força, né? Combate. O desforço é golpe que apaga a luz. Desespero é chave ao ladrão. Então, quanto mais eu me desespero, vamos pensar, mais a influência dos maus espíritos aumentam, né? Porque eles percebem a nossa fragilidade e aí eles se aproximam e a gente acaba, né, sendo sugestionado a fazer algo que não é bom. Maltratado busca o bem, injuriado fala o bem, contrariado procura o bem, traído renova o bem,
Assaltado, conserva o bem. O bem é o caminho do bem, que a gente precisa sempre procurar seguir, né? E Emmanuel, ele conclui assim: a única fórmula clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com quem for e seja onde for, esquecer o mal e fazer o bem. Não tem aquele grande chavão, né? Meu mal, meu bem. Ou pague o mal com o bem. A gente vê isso muito claro na nossa vida, na vida dos nossos semelhantes, na vida dos nossos mais próximos. A gente vê muito isso. Paga-se o mal com o bem. Para isso, a gente precisa estar envolvido com os amigos espirituais do bem, porque eles vão nos intuir, eles vão nos influir, né? Eles vão nos influenciar com que a gente faça o melhor. E normalmente nós sabemos que o mal vem das pessoas que estão mais próximos de nós, aqueles que nós queremos, né? Que façam o bem para nós, mas, infelizmente, não é assim que acontece. E aí é que acontece o grande teste. O teste de que aqueles que deveriam estar ao nosso lado não estão. Deveriam conjugar com a gente, comungar conosco, não o fazem. E aí nós precisamos tratar no caminho do bem. Entendê-lo, né? Ter paciência e atrelar tudo aquilo que Emmanuel coloca por último, né? Maltratado busca o bem, injuriado fala o bem, contrariado procura o bem, traído renova o bem e assaltado conserva o bem. Todos esses verbos, né? Todas essas ações, elas acontecem conosco e elas nos fazem caminhar, às vezes, para as más influências. E isso vai fazer com que a gente entre num caminho não progresso, não desenvolvido, né? Não do bem. E o bem, principalmente, para nós. Em primeiro lugar, para nós. Então, somos testados todos os dias, todas as horas, todos os momentos, de várias maneiras. Precisamos é ter a fé, né? Precisamos é conjugar com Deus, aquilo que está na questão 469, né? Conjugar o bem, né? Confiar em Deus, nos guardar dos maus pensamentos. E lembrar da oração dominical de Jesus. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. É o Pai Nosso, né? É a oração do Pai Nosso. Aonde está exemplificado tudo que nós podemos fazer de melhor. É uma oração que contempla todas as outras, que contempla tudo aquilo que devemos seguir em nossa caminhada. Então, estamos passando pelo teste de estar aqui, novamente reencarnados, né? Novamente no planeta Terra, aonde vivemos muitas e muitas situações e muitos testes. E vamos viver até voltar para o outro lado, né? Não vamos estar salvaguardado de nenhum teste, de nenhuma situação. É só nós queremos galgar o melhor caminho. E como Emmanuel coloca bem no final, esquecer o mal
e fazer o bem. É a única forma clara e segura de vencer os grandes testes. De vencer os testes, né? Porque às vezes alguém passa por um teste que para a gente, né, o que para eu é pequeno, mas para ele é enorme. Então, tudo é teste. Tudo nos faz sentir dificuldades para galgar, né? Então, é na doença, na separação dos entes queridos, na doença dos nossos entes queridos, né? Que nós temos que vivenciar, né? Na doença de um filho, de um pai, de uma mãe. São testes que nós temos que passar. E para que passar? Para que a gente possa melhorar. Quantas vezes aprendemos os nossos testes? Normalmente aprendemos. Normalmente é a fórmula para o aprendizado, na verdade, né? Acredito que é um nome tão pequenininho do tema, mas de grande reflexão, o teste. Eu vou passar agora para o Livro dos Espíritos, que nós já estamos no capítulo 6. O título é O Cristo Consolador. E nós estamos aqui no item 3 e no item 4. O item 3, na verdade, esse item todo chama-se Consolador Prometido. E nós sabemos que em vários momentos do Evangelho, Jesus nos colocou, né, quando esteve aqui, que nós receberíamos, que nós teríamos o Consolador prometido, né? A renovação, o Consolador. E aí eu vou só passar para vocês aqui, o item 3 é muito interessante, porque ele está em João 14, capítulo 15 a 16, na verdade, capítulo 16, João 16, 14, vão voltando, 15 a 17 e o 26. E é colocado assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Está em João, né? 14, 15 a 17 e 26. Então, vamos lembrar sempre que no Livro dos Espíritos, né? Onde nós temos lá os Espíritos nos dizendo, tirando nossas dúvidas, né? Sempre conjugando com o nosso desenvolvimento, que é o nosso Consolador. É ele que realmente nos faz crer em muitas coisas. No item 4, existe, né? Cristo conversou com nós sobre parábolas, né? Nós sabemos disso. E o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, nós temos 2, né? Acho que temos que ouvir bem. E ele disse também: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Quem são os aflitos? Nós mesmos, né? E aí eu peguei algumas partes desse item 4 que diz assim: o Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra. Aquilo que Emmanuel colocou aqui no teste, né? Que trazemos informações, que trazemos situações de vidas passadas, né? E que nós devemos viver aqui na Terra. Revela também o objetivo
mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, os testes. São purificação, que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, né? O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, assim, fica muito claro nesse item 4 e o 3 também, que para nós, Deus, né, através de Jesus, colocou o Consolador prometido, aquele que nos consola, aquele que nos guia, aquele que nos leva para os melhores caminhos, desde que passemos por teste, enfrentamos o teste, vivenciamos o teste e fazemos tudo de melhor através do teste. É o grande aprendizado, né? A gente espera ter sido melhor esclarecido. E nesse momento a gente passa para a nossa finalização desse evangelho, principalmente através das nossas vibrações. Então, através das nossas vibrações, nós vamos colocar o que de melhor nós temos no nosso coração, na nossa alma, né? E vamos agradecer a Jesus e vamos vibrar através de toda a espiritualidade presente, com muito amor, com muita gratidão, com muito carinho, aos nossos queridos familiares, que eles sejam envolvidos numa luz muito serena e tranquila, principalmente aqueles nossos familiares que se encontram nesse momento doentes, né? Doentes às vezes do corpo e da alma, para que aconteça um refazimento físico, mental e espiritual, e que eles possam receber das mãos luminosas o bálsamo que cura, o lenitivo que acalma e a paz que tranquiliza, através dos benfeitores espirituais, né? Vamos lembrar que os brotões da verdade que ouvimos hoje são as nossas vibrações, as vibrações que nós precisamos ter sempre, através dos nossos carinhos, através dos nossos pensamentos, principalmente. Vamos vibrar pelas pessoas enfermas do corpo e da alma, que se encontram em leitos de hospitais, em casas de repouso, ou mesmo em seus lares, né? É isso aí, Solange. Por aqueles que padecem de males físicos, emocionais e espirituais. Vamos vibrar por nossos governantes, agentes políticos, para que cada templo seja intuídos pela vontade de Deus e busquem a paz e o entendimento em nosso planeta Terra. Pelo nosso Brasil, que haja sempre ordem e progresso. Que sejamos protegidos, né? Pelas ameaças que estão pelo mundo, para que uma grande luz
envolva todo o nosso perímetro geográfico, fazendo com que nós possamos sentir uma brandura neste momento de grandes mudanças, de grandes reflexões, de grandes alternativas, né, encontradas, que nós possamos interferir sempre no triunfo do bem, através dos amigos espirituais. Vibramos por todos os encarnados e desencarnados, por aqueles que têm ainda dores na alma, né, da separação aqui, da casa terrestre, para que recebam um lenitivo de que tanto necessitam. Vibramos por aqueles jovens, pelas crianças, pelos idosos, que possam sempre ser protegidos. Vibramos, Mestre Jesus, por todas as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, querem estar no caminho do bem, trabalhem em favor do próximo, que eles consigam realizar todo o bem que desejam fazer. Vibramos pela fluidificação das águas nesse momento, que possam ser a cura, o conforto, dentro das necessidades de cada um que nós estamos colocando os nomes. Vamos vibrar por nosso lar, nosso cadinho, para que o nosso Evangelho sempre esteja presente, com uma grande luz. Vibramos por nossa casa, Nova Era, que sempre está nos atendendo, nos abraçando, nos recebendo, através de toda a espiritualidade que ali sempre permanece e está presente. Vamos vibrar por nós mesmos, pedindo licença, para que possamos entender os nossos testes, para que possamos galgar sempre o caminho do bem. Que assim seja, Senhor. E nesse momento, no encerramento de nosso Evangelho, possamos procurar entender, possamos procurar sempre o Evangelho de Jesus, para que possamos entender como temos que passar os nossos grandes testes. Sempre nos auxiliados por nossos bons benfeitores, por nossos amigos espirituais, pelos espíritos bons, que sempre estão em nosso auxílio. Sempre. Que possamos entender isso, Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Assim nos despedimos nesse Evangelho, procurando estar sempre ligados no nosso pensamento em Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela paciência, por terem me ouvido. Obrigado pela presença de todos vocês. E vamos estar juntos em outros momentos e com os outros colegas também, né? Um beijo grande no coração de cada um. Até a próxima. Tchau, tchau.